Vossa Excelência, o senhor ministro Fux, aqui do Supremo, não me viram desrespeitar uma só ordem do senhor. Não me viram em nenhum momento eu agi contra a Constituição. Ali temos tudo o que precisamos. Mas, se alguém quiser jogar fora dessas 4 linhas, nós mostraremos que poderemos fazer também. Valer a vontade e a força do seu povo. E qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não vai cumprirá. Xandão, cadeira do Xandão, agora é do irmão Fábio. E já era, nós tomou a cadeira do Xandão aí. É o povo que manda nessa porra, caralho! E eu tenho 3 alternativas para o meu futuro. Ser preso, ser morto, uma vitória. Pode ter certeza, a primeira alternativa, preso, não existe. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Não tem indício nenhum, senhor ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros 3 ocupando, teria falado da mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores 3. Seria bom que algo fosse aperfeiçoado para que não pudesse haver qualquer dúvida sobre o sistema eletrônico. Se não houvesse essa dúvida, com toda certeza, nós não estaremos aqui hoje. Na verdade, não há nenhuma dúvida sobre o sistema eletrônico e esse inquérito não tem absolutamente nada a ver com as urnas eletrônicas, absolutamente nada. O próprio Lula, no dia anterior, que é uma pessoa bastante, coração muito grande, ele foi para Araraquara. Cara, essa fala deve ter cortado o coração do bolsominion. Porque ele chamar o Lula de coração grande, fazer um elogio desse, isso aí deve ter, assim, destruído o coração do bolsominion que idolatra tanto o Satanás. Eu acho que a última coisa que o bolsominion pensava um dia em ouvir era o Satanás dizendo que o Lula tem bom coração. E poder até Vossa Excelência perguntar por que não passou a faixa. Eu não ia me submeter à maior vaia da história do Brasil, só de concordar comigo. Eu me submeti a um... Mas eu não iria perguntar para o senhor. Não, eu sei que o senhor ia perguntar, mas seria uma explicação, porque alguns dizem que muita coisa aconteceu porque eu não passei a faixa. Não passei porque não me submeter a passar a faixa para esse atual mandatário que está aí. Alexandre de Moraes, tenha caráter, mostre a verdade! Não tem indício nenhum, senhor ministro. Me desculpe, posso ter exagerado na forma, na entonação, tudo bem, a opinião do senhor, a gente lamenta. Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. Por que não passou a faixa? Eu não ia me submeter à maior vaia da história do Brasil, só de concordar comigo. Se o senhor me permitir, logicamente, eu posso mandar umas imagens para o senhor, que como é que o povo nos trata a gente na rua, tá? Eu declino. Declino, sim, senhor. Começou os risinhos. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Lá vem. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. É isso aí. É sem noção. Eu declino novamente. Meu ministro. Meu ministro. Desculpa aqui. Se não fosse a campanha de Pix, que eu não fiz, eu não estaria como estaria sobrevivendo hoje em dia. 17 milhões, depois tem um pingado, chegou a 18 milhões de reais, e a gente gasta. Debochando. Ou seja, eu dei mais dinheiro do que o Criança Esperança, inclusive. Em especial, as viagens que eu faço pelo Nordeste, posso mandar as imagens para o senhor aqui, como é que o povo nos trata a gente. Bolsonaro é o caralho! Bolsonaro é o caralho! Repare o olhar de desespero do advogado do Bolsonaro, enquanto ele falava no STF. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Todos vão se foder.
Se não fosse a campanha de Pix, que eu não fiz, eu não estaria como estaria sobrevivendo hoje em dia. 17 milhões, depois tem um pingado, chegou a 18 milhões de reais, e a gente gasta. Não pode trabalhar de graça. Então, se eu for, não teria como ajudar meu filho, está nos Estados Unidos também. É outra história isso aí. Ou seja, eu agradeço. Eu arrecadei mais dinheiro do que o Criança Esperança, inclusive. Bolsonaro, para tentar se salvar da cadeia, resolveu xingar seus próprios apoiadores de malucos. Não teria desmobilizado os caminhoneiros lá atrás. E talvez, pela minha figura, o pessoal não fez absurdo. Agora tem sempre os malucos ali que ficam aquela ideia, né, de AI-5, intervenção militar, que as Forças Armadas, os chefes militares jamais iam. Imagina ser apoiador dessa praga e aí ver o seu bandido de estimação te xingando de maluco. Ficaram rezando pra pneu, ficaram aí chamando até intervenção alienígena, ficaram cometendo todo tipo de crime para depois serem chamados de malucos. Fica aqui nesse vídeo pra gente ver os melhores momentos do depoimento do Satanás hoje. E eu acho que o Bolsonaro deve estar muito decepcionado com o Satanás, porque as coisas que ele falou... O pessoal não fez absurdo. Agora tem sempre os malucos ali que ficam aquela ideia, né, de AI-5, intervenção militar, que as Forças Armadas, os chefes militares jamais iam embarcar nessa. Porque... Bom, a gente chamou muito esse povo de baderneiro, de gente à toa, que ficava lá na porta dos quartéis, de tiro de guerra. Agora ele mesmo tá chamando essa galera de maluco. Vocês são todos malucos, Bolsonaro. Olha só o que ele tá dizendo pra vocês. E vocês ainda que estavam pedindo intervenção militar, ele chama vocês de maluco. Uma das pessoas, inclusive, que defendia o AI-5 era o próprio filho dele, o Eduardo Bolsonaro, que é o maluco deles, né? No Paraguai, a eleição, no meu entender, ideal. O papel da urna, como passou a existir nas últimas eleições até na Venezuela, que foi... Mais uma grande decepção pro Bolsonaro, né? Porque o Satanás está elogiando as eleições da Venezuela. Lá também tem urnas eletrônicas, no Paraguai também, mas ele elogiar a Venezuela... Aí não, Bolsonaro. Aí, pelo amor de Deus, hein? O Bolsonaro ouvir o Satanás, o grande ídolo deles, elogiar as eleições da Venezuela. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Não tem indício não, seu Meirelles. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros três ocupando, teria falado a mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta. Essa fala também deve ter sido uma decepção para os bolsominions, né? O Satanás pedindo perdão para o Alexandre de Moraes. Fez uma acusação falsa e agora está dizendo, não era nada disso que eu queria dizer, foi mal aí, desculpa aí. Posso fazer uma brincadeira? O senhor sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu achei que essa brincadeira foi uma maior afronta pro Bolsominion que ele podia ter feito, porque tudo que ele fez desde 2021 até hoje, nessas manifestações que ele faz, é que ele vai derrubar o Alexandre de Moraes, é impeachment do Alexandre de Moraes, e que não vai obedecer ordens do Supremo Tribunal Federal. Agora ele faz uma brincadeira dessa. Você quer ser meu vice em 2026? Não achei engraçado essa brincadeira e achei uma ofensa pro Bolsominion. Mas ele falou que chamou todos os bolsominions de maluco, falou que as pessoas que ficam lá na frente dos quartéis, ficaram na frente dos quartéis, é tudo maluco. O próprio Satanás chamou vocês de malucos, Bolsonaro. Outra coisa que ele falou, ele disse que o presidente Lula tem bom coração, ele reconheceu quem é a pessoa do presidente Lula. Ele ainda fez piada, ainda falou que quis convidar o Alexandre de Moraes para ser vice dele em 2026. Mas ele não vai ser candidato em 2026 de jeito nenhum, né? Não vai ter nem vice, vai ter nada, porque ele está inelegível. Mas foi, assim, um show de palhaçada. Lá no STF, o Bolsonaro desabafou, chamou até seus apoiadores de malucos. Alguns poucos falavam, até em AI-5. Quanta vez movimento nosso pelo Brasil, eu orientava o pessoal, chegar quem estava com a placa da AI-5, o que é AI-5? Eu não sabia o que era isso. Intervenção militar, isso não existe. Então ninguém estava, nem eu, esperando uma intervenção militar, isso não existe. O que conseguiam fazer? O movimento está muito forte. Se nós simplesmente desmobilizássemos aquilo, poderia o pessoal ir na região aqui da Praça dos Três Poderes, ficar pior ainda, ficar lá afastado. E no meu governo, 4 anos cheio do meu governo, nenhum, senhor Paulo Gonet, nenhum ato
atentatória à democracia se fez presente. Agora, por favor, doutor Paulo Gonet, eu não torci para o pior. Se tivesse torcido para o pior, não teria desmobilizado os caminhoneiros lá atrás. E talvez, pela minha figura, o pessoal não fez absurdo. Agora, tem sempre os malucos ali que ficam aquela ideia, né, de AI-5, intervenção militar, que as Forças Armadas, os chefes militares jamais iam embarcar nessa, porque o pessoal estava pedindo ali, até porque não cabia isso aí, e nós tocamos o barco, né? E não foi só isso não, gente, teve mais. Ele mostrou o seu amor pelo ministro Alexandre de Moraes quando convidou o ministro para ser seu vice em 2026, com aquele tom de brincadeira, pediu desculpas para o ministro Alexandre de Moraes e ainda teve uma parte lá do interrogatório que ele chamou o ministro Alexandre de Moraes de meu ministro. Cadê aquele Bolsonaro, né? Peitudo, né? Galho de briga, do 7 de setembro, né? Tava lá até convidando o ministro para ser seu vice. Eu imagino como é que tá a mente, né? O coração dos bolsominions essas horas. Você acredita em tudo o que o Bolsonaro e seguidores falam? Hoje ele teve que confessar que inventa informações. O ministro Alexandre de Moraes citou uma frase dita por Bolsonaro em uma reunião que foi gravada. O senhor disse, entre aspas, pessoal, perder uma eleição não tem problema nenhum. Nós não podemos perder a democracia numa eleição fraudada. Olha o Fachin, o cara não tem limite. E não vou falar que o Fachin está levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. O que o Barroso está levando, 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Que o Alexandre de Moraes está levando 50 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Não tem indício nenhum, seu ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros 3 ocupando, teria falado a mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores 3. Como deu para ver, na verdade o Bolsonaro mentiu 2 vezes. Uma porque disse que a eleição foi fraudada, o que é uma verdadeira mentira, e a outra porque acusou os ministros do Supremo Tribunal Federal de estarem levando dinheiro de corrupção. Agora ele teve que pedir desculpas em cadeia nacional e dizer que era tudo mentira. Bolsonaro e seguidores costumam mentir sobre tudo, que o Brasil está afundando, que a economia vai mal, que o Lula é corrupto. Mentem sobre qualquer coisa que possam beneficiá-los politicamente. Você acha que dá para confiar em bolsonaristas, conservadores, direitistas, daqueles que falam em Deus, Pátria e Família? Deixa aqui seu comentário e me segue. Gente, eu juro que eu queria comentar esse fato, mas precisa mesmo? Precisa comentar? Pela primeira vez na vida, eu acho que o Bolsonaro está falando a verdade. Por quê? Porque realmente, gente, é muito vergonhoso. Tenta imaginar. Você está com a máquina na mão, o poder, dinheiro na mão, né? Com as redes na mão. E aí você perde para um cara que acaba de sair de uma prisão. Tenta imaginar. É ou não é vergonhoso? Então, num caso como esse, eu hei de concordar com o Bolsonaro. Ele não está 100% errado, não. Tá certo, porque é vergonhoso sim, Bolsonaro, você perder para o Lula, né? Só que, vamos pensar pelo lado positivo. Você não perdeu para qualquer um. Você perdeu para o maior estadista do mundo. Então relaxa, fica tranquilo. Espero que isso não tenha causado algum tipo de trauma em você. Tá? Então relaxa, porque o Lula, embora tenha saído da prisão, ele não tinha culpa. Entende? Ele foi preso por causa de um juiz que foi parcial, que não agiu de forma correta. Entendeu? Então, Bolsonaro, dessa vez você vai passar. Eu vou te perdoar por causa disso, porque o Lula realmente é o maior estadista do mundo. Tá ok? Eu tô indo à toa. Vocês viram o depoimento do Bolsonaro lá perante o Xandão? Ele falou assim, eu acusei os ministros sem ter prova. Me desculpem. Ah, é, né? Virou gatinho, né, Tigrão? É isso aí, você vai pra cadeia, viu, Bolsonaro? Foi uma verdadeira ópera bufa, teve de tudo, de risinhos a gargalhadas.
Tem o Bolsonaro pedindo ao Xandão para ser o seu vice em 2026. E ao receber a recusa do ministro, chama de meu ministro, o que pegou muito mal no meio bolsonarista. Tem o Bolsonaro debochando dos seus eleitores que fizeram pix. Tem o Bolsonaro chamando o seu eleitorado de maluco. Tem o Xandão dando uma zoada no advogado do general Heleno com a história da comida. Tem o general Paulo Sérgio dando bronca no advogado e se recusando a responder os questionamentos. Tem o Xandão lembrando ao general Braga Neto que foi ele quem decretou sua prisão. Enfim, tem de tudo. Agora tem sempre os malucos ali que ficam aquela ideia, né, de AI-5, intervenção militar. Olha, eu ouvi dizer que antes desse depoimento vexatório, toda a turma do PL da extrema-direita já estavam prontos para fazer cortes com as falas do Bufão e soltar na internet. Mas depois que ele convidou o Xandão para ser o seu vice em 2026, o pessoal está full pistola com ele. Soltar cortes do quê? Desses vexames, dessa vergonha que o Bolsonaro passou? Eles são realmente uma ópera bufa, não tem como sair outra coisa. Só vexame, só vergonha. Deixe aí nos comentários a sua opinião e se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e me siga. Tamo junto. Acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! Acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! Se o senhor me permitir, logicamente, eu posso mandar umas imagens para o senhor que como é que o povo nos trata a gente na rua, tá? Eu declino. Declino, sim, senhor. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. E nessa reunião foi-lhe apresentado uma minuta, um documento com vários considerandos e algumas previsões, e o senhor teria, aqui entre aspas, nos termos utilizados pelo réu colaborador, o senhor teria enxugado essa minuta, esse documento, tendo feito algumas alterações. O senhor se recorda disso? Eu queria ter acesso a essa minuta. A minuta está nos autos. Mas não tem um cabeçalho e nem um fecho. Deve ter os considerandos ali apenas. Tá? Isso foi colocado numa tela de televisão e mostrado de forma rápida ali. Mas a discussão sobre esse assunto já começou sem força, de modo que nada foi à frente. A ideia que alguns levantavam seria um estado de sítio, por exemplo. Gente, esse homem que colocaram no lugar do Bolsonaro, esse homem é qualquer um, menos o Bolsonaro. A direita ama falar que o Lula é substituído por alguém que usa máscara na cara, que aquele lá não é o Lula. E cadê a direita para falar que esse homem não é o Bolsonaro? Gente, pareceu até a Moja Cohen. Porque, gente, o homem estava numa espiritualidade, falando baixo, sem humilhar ninguém, sem destratar ninguém, sendo ali mó simpático, gente. Esse não é o Bolsonaro que a gente conhece há mais de 30 anos na política, não. É aquele ditado, né? Quem tem medo. E no caso do Bolsonaro, dá pra sentir da televisão. Chamou Alexandre de Moraes para ser vice dele. Falou que o Lula tem um coração gigante. Usou a esquerda como exemplo bom. Que homem é esse? Que Bolsonaro é esse, Brasil? E ainda tem gente que fala que Bolsonaro é doido, que Bolsonaro não bate bem das cabeças. Bolsonaro é muito inteligente, porque se ele fosse doido de verdade, ele faria o contrário. Ele faria o que ele faz na frente do Alexandre. Mas não teve culhão, né? Amarelou. Doido é quem gosta desse homem e acredita que esse homem é desse jeito que ele fala. É um personagem puro, gente. E ainda eu me pergunto, como tem gente que perdeu emprego, trabalho, dinheiro para apoiar um covardão desse aí? O mito de vocês aí, ó.